Fala pessoal, estamos aqui encontrando de novo para o nosso segundo episódio do nosso querido Papagaio de Primata. E dessa vez o nosso time está um pouco desfalcado aqui, o Felipe não vai participar dessa vez, mas sempre aqui os hosts estão aqui presentes. Eu sou o Lucas Perillo. E aí, gente, eu sou a Luísa de Paula, estamos aí de novo, tô feliz de estar de volta, segundo episódio. E agora, nosso terceiro integrante, o... Saudações, galera, que é o Matheus, de volta aí com vocês também. A gente tá tentando fazer algo diferente aqui, que a gente tá gravando à distância, né? Todo mundo em casa. Então, vai ser uma aventura, mas vai dar tudo certo. Então é isso aí. É isso aí, Matheus. E para quem não escutou ainda o nosso primeiro episódio, ele já está disponível. Depois escuta lá para conhecer um pouco mais da gente, né? De nós três, do Felipe, dos nossos convidados aí de cada capítulo. Hoje não vai faltar também, então vamos ter aí participação de outras pessoas aí falando sobre o tema de hoje também. E que a gente escolheu, né, baseado nesse momento que a gente está vivendo aí, né, que o tema de hoje é degradação do hábitat natural e a relação disso com a saúde humana. Né? Então, será que o tanto que a gente degrada esses ambientes naturais, né, por diversos motivos, afeta a nossa saúde? Acho que a resposta é meio óbvia, né? Não tem como a gente desassociar, né, nossa saúde humana, mental e física das coisas que acontecem no meio ambiente, né? A gente faz parte desse todo aí e não tem como a gente desconsiderar as perdas dos ambientes naturais quando a gente pensa em saúde. E aí a gente separou aqui alguns temas que a gente acha relevantes aí nesse assunto. E para começar eu vou falar algumas coisas assim relacionadas com a escala global, né? Coisas que acontecem no mundo inteiro. E para começar, eu acho que é importante a gente falar que a gente está agora num período geológico, né, que é chamado de antropoceno. O antropoceno ele é uma mudança, né, nessa escala geológica, principalmente por causa da ação gerada pelo homem na paisagem. De tanto que a gente modificou as paisagens naturais, sei lá, se a gente fosse extinto agora e daqui a milhares de anos chegasse um ET aqui para estudar a geologia da Terra, daqui a milhões de anos eles iam ver que a gente passou aqui por um período que foi chamado Antropoceno. Pra vocês terem ideia, atualmente a espécie humana ela move mais matéria física no planeta do que todas as ações naturais somadas. Imagina isso, né? O quanto que a gente está alterando a paisagem, inclusive geologicamente, né? E isso é causado principalmente por causa da nossa demanda aí por recursos naturais, né? Grande parte dessa movimentação que a gente gera na superfície terrestre é por causa da agricultura, né? A gente tem que mexer ali no solo, modificar o que a gente chama de uso do solo, né? O solo ele deixa de prestar aquela função, né, que exerceu ali nos últimos milhões de anos e toma outra proporção voltada para a agricultura. Então, no antropoceno, a gente tem várias grandes causas de perda de biodiversidade, né? E a número 1 delas é o que a gente chama de perda de hábitat, né? De mudança do uso do solo. Então, quando a gente destrói um hábitat, né? Destrói uma localidade, modifica o uso do solo que ela tinha, né? Que causou essa coevolução com toda essa biodiversidade associada a ela, a gente tem a chance maior de perder essa biodiversidade associada. Então, Lucas, exatamente. O Antropoceno ele marca um novo momento, né, da história do nosso planeta. E a dimensão da alteração tem sido tão grande que as ações humanas já alteraram 75% dos ambientes terrestres e mais de 2/3 dos ambientes marinhos. E hoje a gente já tem 1/3 das terras do planeta e 75% da água doce do mundo destinada para o agronegócio, da água doce disponível, né? A gente tem um grave problema com redução das populações de espécie nativa, que ao todo tiveram cerca de 20% de redução desde 1900.
sendo que a gente já tem mais de 40% dos anfíbios, 1/3 dos recifes de corais e 1/3 dos mamíferos marinhos ameaçados. Isso tudo gera um cenário de uma estimativa de cerca de 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção, sendo que a mudança do uso de solo e do mar é o principal fator, mas também a gente tem pressões de caça e pesca, a questão das mudanças climáticas, poluição e as espécies invasoras se espalhando cada vez mais. E isso tudo gera impactos não só diretos para a biodiversidade, mas também nos serviços ecossistêmicos, né? Que são todos os benefícios que a humanidade obtém da natureza. E essas perdas econômicas foram valoradas em algo entre 4 e 20 trilhões de dólares ao ano. E isso aí não entra na conta, porque fica como se fossem aquele negócio, né? Quando a gente tem o benefício de graça, a gente acha que ele não tem um valor, e a gente só entende o valor que ele tem quando a gente perde. E isso tudo tem começado agora a impactar também nossa saúde, como a gente vai ver e discutir hoje ao longo do episódio. Exatamente, Matheus. E essa ação do homem no planeta, claro que não são todos os recursos que a gente já utilizou até o esgotamento, né? Existem várias coisas que a gente começou a detonar há pouco tempo atrás e elas são passíveis de recuperação. E aí existe uma área mesmo da ciência que estuda o que os pesquisadores chamam de limiares planetários. O que é isso? São os limites mesmo planetários associados com os pontos críticos que ameaçam o seu estado atual. Então existem coisas que a gente já detonou ao ponto de não voltar mais atrás, mas tem outras coisas que também ainda dá tempo da gente mexer. Uns quesitos, por exemplo, que a gente já atingiu esse ponto crítico, a inserção de nitrogênio e de fósforo no solo. Não sei se vocês lembram desde lá do colégio, né, que a gente fala o que é importante para uma planta crescer, e nitrogênio e fósforo são um dos principais adubos aí, né, que a galera utiliza em grande parte das civilizações. Então, o tanto de nitrogênio e fósforo que a gente incluiu no solo... O famoso NPK, né, Lucas? Isso, o famoso NPK. As bolinhas de NPK. Isso, é um dos adubos mais antigos aí, né, industrializados. E aí, de tanto que a gente incluiu nitrogênio e fósforo em alguns ambientes terrestres, é impossível a gente retornar ao uso do solo dele inicial. Todas as plantas que coevoluíram com aquela quantidade de nitrogênio e de fósforo naquele ambiente nunca mais vão existir naquele lugar, porque é impossível você desassociar agora nitrogênio e fósforo do ambiente. Então, isso são limiares globais que já atingiram aí, né, um ponto crítico para a gente tentar recuperar. Mas existem várias outras coisas que a gente pode trabalhar em cima, né? Por exemplo, o uso de água doce. Claro que a gente já detonou muita coisa, mas ainda é possível a gente aplicar medidas, né, para recuperação de nascentes, de cursos de rios, né, importantes aí. Então, apesar da gente ter danificado muito o sistema de água doce do planeta, ainda existe solução. Né? E aí vários autores relacionados com essa temática de limiares globais tentam indicar, né, quais são as ações e o que a gente deve fazer para diminuir essa chance da gente chegar nesse ponto crítico. Né? Por exemplo, mudanças climáticas. A gente tem visto um aumento aí na temperatura em escala global, né? Os níveis médios de temperatura anual de grande parte da cobertura terrestre estão maiores do que anos passados, mas a gente ainda não atingiu um ponto crítico de mudança climática, né? Existem várias mudanças que a gente pode fazer, como substituição de combustíveis fósseis, por exemplo, que é uma coisa que vai acontecer, né? Uhum. As empresas, querendo ou não, isso vai acontecer. Claro que pode acontecer daqui a 5 anos ou pode acontecer daqui a 200 anos, né? Isso aí depende de políticas públicas. Mas mudança climática é uma coisa que a gente pode atuar em cima e tentar modificar aí esses limiares planetários relacionados com a temperatura. Então tem muita coisa legal para ler e aprender sobre isso. Não estamos perdidos, né? Completamente. Exato, não estamos perdidos completamente. Tem várias coisas que dependem só da nossa ação, né, direta. E
o antropoceno, então, né, esse aumento do nosso impacto no planeta, claro que se intensificou ali com a Revolução Industrial, né, quando tanto as demandas cresceram muito, mas também o número de pessoas, né, a população mundial aumentou e tem crescido até hoje. E várias pessoas chamam essa necessidade dos recursos naturais renováveis para manter esse nosso estilo de vida como pegada ecológica. O que é isso? É como se fosse alguém pisando mesmo naquela demanda que ele precisa por recursos naturais, né? Então, dá para fazer essa analogia de quanto mais coisas você precisa, né, para manter seu estilo de vida, quanto mais consumista for seu estilo, maior a sua pegada ecológica, né? Quanto mais, sei lá, você pega voos internacionais, você está gastando combustível de aeronave que é super danoso, assim, quando você troca todo ano de carro e por aí vai, né? Então, quanto maior a sua demanda por recursos naturais, maior a sua pegada ecológica. E aí é legal a gente fazer um paralelo com qual que é o tamanho da pegada ecológica de diferentes países, né, no planeta. Já é fácil vocês pensarem aí, né, que os países desenvolvidos, eles têm uma demanda muito maior do que os países não desenvolvidos ou em desenvolvimento. E não é difícil da gente pensar também que é justamente nesses países desenvolvidos que a população tem uma melhor qualidade de vida, né? Então, quando a gente pensa no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que lida com esse bem-estar das pessoas de uma determinada cidade ou de um determinado país, a gente tem que ela está diretamente relacionada com o tamanho da pegada ecológica. Grande parte dos países desenvolvidos, eles têm uma pegada ecológica muito maior do que os países em desenvolvimento ou dos países não desenvolvidos. E quebrar, né, essa relação direta entre bem-estar e desenvolvimento humano com a pegada ecológica é um desafio muito grande assim, para todo mundo. É claro que existem alguns exemplos aí, né, de sociedades que são desenvolvidas, que não têm mais problemas básicos aí de saneamento, de educação e de saúde, e que também tem pegadas ecológicas pequenas. Claro, tratando de manejo, né, dos resíduos sólidos, né, de lixo, energias renováveis e por aí vai, né? Então, não é um desafio difícil, não é difícil, né? Mas não é um desafio impossível de ser implementado se a gente realmente quiser, né? Existem exemplos aí para não deixar a gente mentir. Pois é, Lucas, exatamente. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a gente vive num planeta, né, num globo, que tem os recursos, que a gente tem uma limitação de recursos naturais. Eles são finitos. Então, a gente tem que adequar o nosso modelo, né, o nosso modo de desenvolvimento e de buscar essa melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas, nesse cenário em que os recursos naturais acabam. Então, a gente não pode imaginar uma necessidade constante de crescimento baseada na exploração cada vez maior de recursos naturais. E a gente tem que buscar pensar em novas formas de desenvolvimento que contemplem na base dela esses limiares naturais que a gente tem hoje no planeta. Com certeza. E assim, quando o Lucas fala de pegada ecológica, ela pode ser de um coletivo, né? Mas ela é do indivíduo também. Então, quando ele disse da questão dos voos, porque muitas vezes a pessoa pensa, sou só eu voando, mas é assim que o mundo funciona, né? Tem um avião com 200 lugares, tem 200 pessoas viajando. Ou se eu resolvo ter um carro por casa ou 4 carros por casa, um para cada pessoa. Então, a pegada ecológica ela é realmente significativa quando a gente pensa no indivíduo. Então, as mudanças mesmo de hábito entre pensar o porquê eu vou viajar de avião ou o porquê eu vou viajar de carro, todas essas escolhas, elas impactam diretamente, né, a nossa pegada. Ela vai ficar mais profunda ou ela vai ficar menos profunda, né não? Exato. E existem vários aplicativos, assim, vários sites que calculam mais ou menos a sua pegada ecológica do indivíduo mesmo. É bem legal. Depois vocês digitam aí no Google pegada ecológica que aparece vários
desses sites assim que você vai incluindo, né? Tudo que você gasta no dia, o tempo que você demora para tomar banho, o tanto de coisas que você come, quantos carros tem na sua casa, enfim. E aí ele gera um valor ali para saber se você é um vilão nessa história ou se nem desesperador. tanto. Tem que tomar um chazinho de camomila antes, respirar, porque realmente o impacto é grande, né? Isso, não é. E uma coisa que a gente esqueceu de falar no início do capítulo, galera, é que a gente sempre vai tentar nos episódios, né, criar também uma multiplataforma para incluir outros conteúdos aí relacionados com o tema do episódio. Então, tudo que a gente está falando, depois a gente vai colocar na descrição, né, do podcast um endereço para vocês acessarem os links, né? Tem vários artigos que a gente leu para discutir essas coisas aqui hoje, né? Artigos científicos muitas vezes em inglês, mas também tem sites em português, vídeos no YouTube, né? Tem várias coisas legais aí que, se quiser se aprofundar no assunto, a gente vai incluir depois, beleza? E agora vamos para o nosso primeiro quadro do dia, com o querido André Aroeira comentando sobre os temas aí do episódio no seu quadro A Bicada do Dia. Fala lá, André! Fala, meus papagaios de primata, tudo bem? Aqui é o Aroeira, tô chegando agora com mais uma bicada do episódio do dia aí. Falar um pouquinho, dar uma sequência agora no que já vem sendo tratado, né, ao longo do episódio, e falar de poluição do ar, que é uma coisa que está bastante na moda agora, não só pelas mudanças climáticas, mas agora pelo efeito da pandemia nas cidades que ficaram fechadas de quarentena. Então, acho que a primeira coisa, a gente precisa diferenciar, né, quais são esses dois tipos de poluição. A primeira poluição, essa do ar das cidades, ela tem uma origem bastante diferente, que é principalmente da combustão, tanto de atividades industriais quanto de veículos que rodam e queimam combustível e emitem a fumaça ali dentro da cidade. E, além disso, ela é muito marcante em algumas cidades, principalmente do Sudeste Asiático e outras da África, que tem geração de energia a carvão. Então, a gente tem as termoelétricas próximas à cidade e elas emitem grande quantidade de poluentes que acabam se concentrando na cidade. Então, é o que a gente vê principalmente nessas que eu mencionei, durante a pandemia é onde a gente vê as mudanças mais drásticas, esse fenômeno que as pessoas começam a ver uma montanha que não estava vendo, ou começam a ver o céu depois de muito tempo. E isso se dá pela ausência do material particulado que essas atividades emitem e alguns outros tipos de gases que geram uma turbidez no ar, então você não consegue enxergar, fica com um ar bastante espesso e acinzentado, né? Isso que a gente vê, por exemplo, em São Paulo, nem se compara a essas cidades que geram energia a carvão, principalmente. A gente tem uma matriz relativamente limpa, não é exatamente limpa, porque mata rios, destrói florestas e tudo mais, matriz hidrelétrica, mas ela é renovável, ela não gera esse tipo de poluição. E a gente tem uma outra vantagem que são os carros a etanol, que também não emitem esse tipo de poluente. Então, nossas cidades elas são significativamente mais limpas do que essas outras que eu mencionei. E já os gases que causam aquecimento global são aqueles clássicos, né? O CO2, o metano, são gases não visíveis e que não vão gerar esse tipo de efeito e que eles estão numa poluição muito mais difusa, espalhada pelo mundo, e alguns outros gases também que contribuem para o aquecimento global. E eles têm impactos muito diferentes na nossa saúde, né? Já que o assunto mais importante hoje nesse episódio é sobre esse tipo de impacto. Os do aquecimento global a gente já conhece, né? Ele está mudando completamente o mundo como a gente conhece, ele está mudando tudo, todos os processos climáticos, aquecendo o oceano, diminuindo as geleiras, Polo Sul, no Polo Norte, na Groenlândia, e levando todos esses efeitos extremos que a gente tem documentado dia após dia. Mas os efeitos da poluição na cidade eles são muito mais agudos. Por exemplo, morre muito mais gente de poluição do ar do que de cigarro. Uma pesquisa que saiu em 2015, que fez uma estimativa que quase 9 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição. Então, essa poluição, principalmente esse material particulado no ar, ele ataca os pulmões, ele leva a problemas respiratórios, ele é capaz de entrar na corrente sanguínea, algumas partículas elas atravessam e entram na corrente sanguínea, então leva a problemas cardíacos, AVC, mortes súbitas, e eles são um problema muito sério. E a gente também tem várias pesquisas que mostram que a produtividade das pessoas no trabalho e no dia a dia, o desempenho das pessoas, ele cai à medida que a poluição aumenta. Então, isso já foi codificado para vários estudos. Tem até lá, perde tantos centavos de dólar
para cada 10 microgramas, enfim. Isso é palpável e é quantificável, principalmente nesses lugares que são muito poluídos. O tanto que a poluição interfere, então, não só matando as pessoas, como interferindo na qualidade de vida e também na produtividade delas no trabalho. Então, mesmo a gente tendo essas boas notícias de queda de poluição, a gente tem duas coisas quanto a essa poluição urbana. A primeira é que ela não é sustentada, né? À medida que as cidades forem reabrindo, a tendência é que a poluição volte a subir, que as pessoas voltem a sofrer com ela, que as pessoas parem de ver as montanhas que elas estão vendo hoje. Inclusive, o dióxido de nitrogênio já voltou a subir na China, pelo que os estudos estão indicando, com a retomada das atividades depois que passou o pico da pandemia. Então, a gente não tem nenhuma expectativa de que isso vá ser sustentado. E um segundo aspecto é que isso não vai ter uma mudança importante para a redução do aquecimento global e da emergência que a gente tem em relação ao clima. As projeções que a gente tem é de que nesse ano a emissão de gás de efeito estufa vai cair cerca de 8%. Esse é o que está sendo estimado pela queda da atividade industrial, pela paralisia do setor de transporte, aviação internacional e tudo mais. Vai levar 8% de redução, que é a meta anual do Acordo de Paris. O Acordo de Paris diz que a gente tem que reduzir 8% por ano até 2030, então tem que ser 10 anos seguidos isso, e a gente não pode depender de pandemia para isso, né? Então não é uma mudança que é sustentada e que a gente pode se animar muito. Entretanto, alguns países eles estão trabalhando na retomada, né? Então a gente tem pacotes de salvamento de empresas que estão atrelados a benefícios, a algumas condicionantes ambientais em vários países. Na União Europeia, a gente viu na Espanha isso, viu na Itália alguma coisa, a Alemanha, Reino Unido tem uma pressão forte também. E fora ali o Canadá também tem algumas diretrizes ambientais para as empresas que estão sendo ajudadas pelo governo. Enfim, a gente tem vários países pensando como fazer essa retomada para que quando a economia volte, ela não volte a mesma coisa que ela era antes da pandemia, né? Já que teve que parar todo mundo, então vamos aproveitar para dar uma arrumada na casa para quando a gente voltar a gente ter essas metas melhor internalizadas nas empresas. Apesar disso, a situação brasileira ela é, para variar, um pouquinho vergonhosa, como a gente tem visto em quase tudo que diz respeito a meio ambiente e a gestão ambiental em geral no Brasil com esse governo. A gente vai ser um dos poucos países do mundo, se não for o único, que vai aumentar as emissões no ano de 2020 sobre uma pandemia. E a estimativa que saiu agora de um grupo de ONGs que publica o SEG, que faz o inventário de emissões do Brasil, a estimativa é que as emissões aumentem de 10% a 20% em relação ao que foi em 2018. Isso porque o Brasil, a poluição brasileira, como eu falei, a gente não tem muita poluição atrelada à atividade industrial, à geração de energia, como nos outros países. Nossa poluição principalmente, e a gente tem o etanol, né? Nossa poluição principalmente é mudança de uso do solo, é desmatamento e agricultura e pecuária. Então todo ano a gente derruba muita floresta, pega esse carbono que estava estocado na floresta, ele vai ser emitido, ele vai muitas vezes queimado, ou então ele fica ali definhando e emitindo esse carbono. E no lugar a gente coloca atividades que são muito intensivas na geração de carbono. Então o que a gente tem de previsão para o Brasil esse ano é um aumento de desmatamento mais ou menos 50% em relação ao ano passado, que já foi um número absurdo, foi o maior crescimento da década, e a projeção é que o desmatamento, pelos números que a gente está vendo agora, vai bater por volta dos 15 mil quilômetros quadrados. Então a gente vai ter esse aumento, e a gente vai ter um aumento também que é relacionado à pecuária, que é curioso, porque a gente vai ter um consumo menor de carne, isso é a previsão que está sendo feita, né? A gente vai ter um consumo menor de carne por causa da pandemia, as pessoas perdem renda e a logística fica dificultada, o que vai atrasar o abate de bovinos. Então os bovinos vão ficar mais tempo no campo, eles vão viver mais, vão arrotar mais e vão emitir mais metano. Então a gente vai ter uma subida de emissão de gás, tanto pela pecuária quanto pelo desmatamento, e isso vai fazer com que o Brasil seja um dos poucos países a crescer a sua emissão de gás de efeito estufa em plena pandemia. E para finalizar aqui a bicada, eu queria deixar um registro que a humanidade conseguiu um novo recorde, que foi no final do mês de maio, a última semana de maio, a gente conseguiu manter uma média de gás carbônico na atmosfera de 417 ppm, partes por milhão de CO2 no ar. Que, para quem não conhece as medições, não diz muito, mas eu posso dizer para vocês que é a maior concentração semanal que a gente tem em mais de 1 milhão de anos do que é medido e do que tem recuperado de registros fósseis, mostrando que a gente continua a todo vapor rumo à extinção do planeta como a gente conhece,
e que a pandemia, embora esteja contribuindo para diminuir um pouquinho o ritmo, a taxa na qual a gente adiciona CO2 no ar, esse CO2 não deixa de ser adicionado e ele não deixa de se acumular, até porque o CO2 ele fica mais de 100 anos na atmosfera, não vai ser uma gripezinha, uma pandemiazinha que vai fazer o CO2 cair de uma hora para outra. A gente tem que realmente encontrar outras maneiras sustentadas de remover o CO2 e, mais importante ainda, deixar de emitir CO2 para a gente não vencer aquela cota climática que foi dada no Acordo de Paris, aquele orçamento de carbono que a gente pode emitir até 2050 e tentar evitar o pior para o planeta. Beleza? Galera, é isso. Me despeço aqui e até uma próxima. Massa, Aroeira, valeu demais pela contribuição aí. Sempre um prazer ter você aqui conosco. E aí, seguindo nessa tema, né, nessa temática de o quanto que o homem agride o ambiente, né? O Matheus falou aí que uma das principais causas de perda de biodiversidade é a caça, né? A sobreexploração de recursos. E algum tempo atrás, né, pouquíssimo tempo atrás, na verdade, um dos primeiros artigos é de 2014, a galera começou a falar sobre um tema que é chamado de defaunação. O que é isso? Existem vários lugares do planeta que grande parte do território não tem mais fauna, né? Não tem mais animais. Porque muitas vezes os bichos eles são muito vulneráveis a essa pressão causada pelo homem, né? Seja de caça, seja de mudança do uso do solo. Imagina para uma onça pintada viver, né? Ela tem uma área de vida ali gigantesca que ela tem que percorrer ao longo da sua história de vida, né? Ao longo de sua vida, para encontrar presas, para encontrar parceiros sexuais e por aí vai. Então, quando a gente impede essa locomoção dessas espécies, né, a gente tem uma perda do número de indivíduos dessa população da fauna. E aí esse termo de defaunação começou a surgir quando a galera começou a ver que existiam, por exemplo, lugares onde você olhava de fora ou olhava da imagem de satélite e pareciam florestas intactas, mas quando a galera descia lá para ver, não encontrava bicho nenhum. O pessoal chama isso de florestas vazias, né, ou empty forests, né, em inglês. Que é porque muitas vezes o ambiente ele ainda está ali em pé, né, com várias espécies de planta e tudo mais, mas as espécies de animais tinham uma demanda muito maior do que o simples fato de ter árvores. Só ter árvores, cobertura vegetal, né, é importante, mas não é suficiente para garantir a presença de várias espécies de animais silvestres, né? Não está em equilíbrio, né? Isso, e esse termo defaunação começou a ser utilizado assim, de lugares onde a gente está perdendo muitas espécies da fauna, né, de animais. E tem um dos pesquisadores legais que fala disso, é o Rodolfo Dirso. Ele é um cara mó massa que eu tive o prazer de entrevistar ele um tempo atrás. E é claro, depois eu coloco o link da entrevista no site, né, do Papagaio de Primata, depois vocês procuram lá no episódio 2. Mas vamos escutar então um trechinho da entrevista do Rodolfo Dirso dizendo de um problema além do problema da defaunação, que ele chama de ratização. Escuta aí o que o Rodolfo quer dizer com isso. Una de las cosas que resulta muy evidentes al estudiar la defaunación es que las especies de porte medio y porte grande son las más vulnerables al impacto humano. Estamos alterando la estructura de las comunidades de animales de manera que los bichos de talla mediana y grande van disminuyendo mientras los pequeños van aumentando. Y eso obviamente va a significar cambios en la ecología de los ecosistemas sin duda, ¿no? Foi o que você chamou de ratização, né? Estoy llamando el problema rodentización o ratización. Que os grandes mamíferos todos estão sendo extintos, claro, né? Porque eles têm demandas maiores de alimento, de área de vida e por aí vai. E o que está sobrando é só os bichinhos pequenos, né? Que conseguem sobreviver nessas ilhas florestais ou ilhas campestres que sobraram aí desse impacto humano. Então, além das espécies estarem entrando em declínio, né? Existe uma seletividade nisso aí, né? As espécies maiores, com tamanho corporal maior, estão tomando ferro mais rápido. O que está sobrando são só as pequenas espécies de animais aí.
E aí, quando a gente pensa nessa nossa atuação aí, né, atuação negativa nesses ambientes naturais, sei lá, a gente está conversando aqui de Minas Gerais, né, cada um está numa cidade aqui por causa do isolamento social, mas cada um com suas famílias, mas no estado de Minas Gerais a gente tem na nossa região aqui ou o predomínio de Mata Atlântica ou do Cerrado. Mas quando a gente olha, né, a cobertura original desses ecossistemas, a gente já perdeu muito daqueles ambientes naturais, né? A gente tem pouquíssima porcentagem da Mata Atlântica intacta, né, até hoje. Entre 7 e 11, né? Os estudos falam, alguns falam 7, outros 11, fica por aí, muito pouco. Provavelmente menos de 10% da Mata Atlântica ainda está em pé, né? Sem levar em consideração a questão das florestas vazias aí, né? Uhum. Vários desses fragmentos não têm mais a biodiversidade e as interações que elas costumavam ter. E aí, para esses ambientes modificados pelo homem, né, existe um termo que o pessoal chama agora de novos ecossistemas, né? São ecossistemas que não passaram por uma adaptação evolutiva, digamos assim, né? Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem espécies que são nativas da Mata Atlântica, espécies que são nativas do Cerrado, né, em alguns fragmentos ainda existentes, mas a gente também tem gato que veio de outro continente, a gente tem cachorro, tem cavalo, tem javali, tem várias espécies de parasita que apareceram e estão já consolidados aqui como populações na nossa região. E esses novos ecossistemas é justamente isso, é quando os ecossistemas naturais eles perdem ali a sua originalidade, né? E são substituídos por ecossistemas em transformação. Então são lugares mesmo Frankenstein, assim, que tem fauna e flora que são híbridas, que vêm de diversas realidades, né? De vários países, aí entra as espécies invasoras também, né? Sei lá, vem pombo e aquela espécie de caramujo aí, que é uma das piores invasoras do mundo, né? A catina, que também agora é cosmopolita praticamente. Então a gente tem nesses novos ecossistemas, né? Nesses novel ecosystems aí, um desafio muito grande da gente entender como que vai funcionar agora essa relação entre as espécies que coexistem nesse lugar sem ter essa interação evolutiva, né, ao longo de milhões de anos. E isso traz um ponto de interrogação muito grande quando a gente pensa em saúde, né? Então, será que toda essa nova convivência com esses ecossistemas aí em transformação não vão trazer consequências para a gente, né? Isso é uma coisa que a gente deve pensar. E outra coisa importante também que a gente tem que levar em consideração é o tanto de coisa que a gente tem perdido, né? Relacionado com possibilidades de serviços ecossistêmicos mesmos, né? As possibilidades de novos remédios e de interações interessantes com outras espécies que não existem mais na nossa realidade. E aí a Luísa quer falar um pouquinho aí sobre essa temática, né, Lu? Então é isso aí, pessoal. Tô feliz de estar de volta aqui nesse segundo episódio do Papagaio de Primata. E foi lançado o desafio aí para mim de falar um pouco mais da relação natureza e saúde humana. E no início do episódio hoje, né, o Lucas até falou que parece ser um tópico batido e óbvio, mas o que a gente quer aqui, o que eu vou tentar fazer é aprofundar um pouco nos resultados das pesquisas mais recentes e mostrar como que essa relação ela não é ainda satisfatoriamente discutida dentro do contexto das políticas públicas, né? Eu e o Matheus vamos entrar aí bastante nisso, com os pitacos do Lucas, claro. E nessa quarentena tá todo mundo trancado dentro de casa, ansioso, precisando escutar umas coisas menos depressivas, né? Então eu vou tentar falar de uma forma geral como que o contato com a natureza pode influenciar positivamente a saúde humana. E para quem não está podendo sair de casa, só para destacar aqui que algumas pesquisas elas já reconheceram que uma pessoa ela pode experimentar a natureza enquanto visualiza elementos ou paisagens naturais de um edifício ou dentro de um carro, em fotografias e em filmes. Então, tentem aproveitar a natureza aí, por enquanto, dentro de casa.
Vários documentários legais aí, né, para assistir. Vários. Por sinal, vamos colocar alguns documentários no link para vocês ficarem colocando de fundo aí da BBC, Blue Planet, Planeta Azul, bem legal. Mas eu acho que, assim, aqui na minha fala, eu queria começar definindo natureza, porque, no sentido objetivo, a natureza ela refere-se a características físicas e processos de origem não humana que as pessoas normalmente podem perceber, o que inclui a flora e a fauna, juntamente com a água, qualidades do ar e as paisagens que as compõem. Então, natureza aqui ela é um sinônimo de ambiente natural, que no caso tem pouco ou nenhuma evidência aparente da presença ou intervenção humana. Mas a gente sabe também que a natureza que nos interessa ela está situada em ambientes construídos, que são os jardins, os parques urbanos, que incluem as plantas de interior, as árvores de rua, que são geralmente projetados, construídos, regulados e mantidos. Aqui, hoje, eu vou falar de natureza no seu contexto mais amplo. Eu vou incluir tanto a natureza urbana como o ambiente natural, com pouca intervenção humana. Então, assim, por que a pesquisa cresceu tanto nesse campo, né, hoje em dia? O que a gente vê são vários artigos sendo publicados nessa área, tentando entender a relação natureza e saúde humana. E o Matheus vai dar vários exemplos aí em breve desses trabalhos. E se deve a alguns fatores. Um deles, né, o que o Lucas acabou de falar aí muito bem, é a rápida degradação do ambiente natural, urbanização, e com ele, então, esse estilo de vida cada vez mais distante do contato com a natureza, escala um sentimento de desconforto e as pessoas começam a pensar sobre isso. Também acho que vocês estão acompanhando aí várias catástrofes ambientais, alassamento de epidemias. As pessoas começam a se perguntar, são processos naturais ou são influenciados pelo homem? E uma outra questão é a mudança de pensamento em relação à saúde. Isso permitiu também uma expansão do campo de pesquisa. Então, hoje em dia, a gente tem um resgate de uma concepção mais holística do que a saúde, que no caso é um estado, né, de completo bem-estar físico, mental, social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. Então, não é simplesmente eu não tenho uma doença, eu sou saudável. Isso contempla muito mais, holístico mesmo, né, vamos dizer assim, tá? Tem a ver com a sua saúde mental, a sua saúde física. E com isso, também com essa visão mais ampla, profissionais de diversas áreas passaram então a se interessar por essa relação natureza e saúde. Então, não são somente os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, aqueles profissionais ligados à saúde que pensam e que investigam isso. Hoje em dia, profissionais também do meio ambiente, sociólogos, geógrafos, arquitetos, paisagistas, todos eles interessam em investigar como as pessoas percebem, interpretam, avaliam e agem no meio ambiente. E aí é interessante que as pessoas, então, perguntam assim, né, pra gente que é da área da pesquisa, mas o que é cientificamente comprovado? E esse é um caminho interessante, porque é um bom caminho para conseguir informação de boa qualidade. Mas eu quero ressaltar aqui que mesmo no meio científico, a gente tem as suas limitações e os trabalhos têm suas contradições também, né, gente? A gente vê aí na nossa pesquisa diariamente que a pesquisa ela funciona assim. Nem sempre os artigos vão mostrar as mesmas coisas, a gente vai ter os mesmos resultados. E aqui não é diferente nesse campo de pesquisa que investiga a relação natureza e saúde humana. Ele enfrenta diversos desafios. Um deles começa com a questão de conceito de natureza, que eu falei anteriormente. Então, tem trabalhos que vão falar do ambiente natural mesmo, sem quase nenhuma influência humana. Outro vai considerar a natureza num contexto mais amplo, colocando a natureza urbana. E aí é preciso ter cuidado com as interpretações. Então, a gente tem hoje em dia muitos trabalhos publicados, desde a área médica, passando pela área das ciências sociais e ambientais, com diferentes pontos de vista. Mas aí, no geral, o que precisa de ficar claro aqui? É que lendo todos esses trabalhos, a gente vai colocar alguns deles aí para vocês disponíveis, eles concordam que existem efeitos benéficos na saúde que são oriundos do contato com a natureza.
O que ocorre nesses trabalhos é que muitas vezes a gente não tem consistência em relação a quando, onde, para quem determinados efeitos ocorrerão ou quão grandes e duradouros eles serão. Mas isso é comum, como eu estou dizendo para vocês, dentro da investigação científica, e é um sinal de que a gente precisa de mais pesquisa e falar mais sobre esse tema. Mas aí o meu objetivo aqui hoje é tentar fazer um resumo desses efeitos benéficos que até então parecem ser consenso entre esses diferentes estudos. Vamos começar aqui então com um tema bem amplo, que é a qualidade do ar. Já foi provado, né, que árvores, arbustos e outros tipos de vegetações, eles podem reduzir os níveis de alguns poluentes, incluindo gases. Esses gases eles são absorvidos pelas folhas, e também material particulado, que seria uma poeira poluente que se deposita nas folhas. Isso beneficia a qualidade do ar e tem um efeito direto na diminuição de doenças respiratórias. Eu não vou entrar muito nesse tópico, porque o Matheus vai falar disso logo em breve e vai dar alguns estudos de caso. As árvores também elas podem beneficiar indiretamente a qualidade do ar. Por exemplo, durante o verão, elas reduzem a demanda de ar-condicionado porque elas sombreiam o ambiente e resfriam os edifícios. Aí esse efeito ele pode então reduzir a demanda de energia. Tem alguns trabalhos que falam que os benefícios monetários da economia de energia relacionada às árvores, elas podem até exceder o de remoção de poluentes. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não é papo furado, que a gente precisa de mais árvores nas ruas e mais parques dentro das cidades. Você concorda aí, Matheus? Conta um pouco pra gente da questão das doenças respiratórias nos estudos que você já fez durante o seu mestrado, por exemplo. Bom, eu acho que esse é um tópico extremamente importante. Uma coisa que a gente tem que, antes de tudo, começar a fazer é compreender, né, quais são, de fato, os fatores socioambientais que se relacionam com a saúde humana, para a gente poder contabilizar não só esses benefícios que a natureza nos fornece, como também para contabilizar essa depreciação do capital natural e os custos socioeconômicos que existem. Então, por exemplo, será que quando a gente corta as árvores numa cidade porque elas sujam as ruas, né? Como eu já vi muita gente falando, essa árvore que suja a rua. Mas será que tirar essa árvore não vai gerar mais custo e mais problemas do que relacionado a isso? Essa questão de benefícios para a saúde respiratória, ela é fantástica, porque a gente está num momento em que a gente está vivendo uma pandemia de uma doença respiratória. E aí, igual a Lu falou, é muito difícil ainda, a gente está no início desse campo científico de descoberta das razões e dos mecanismos por trás desses benefícios. Como ela bem falou, um dos exemplos é a questão da remoção de poluentes. Também tem a questão de aumento da umidade do ar. Mas existe uma coisa mais sutil e que está sendo demonstrada em estudos muito recentes, que é a questão do treinamento do sistema imune, que as pessoas adquirem ao longo da sua vida, né, principalmente na infância, com o contato com a biodiversidade de micro-organismos. É basicamente assim, se você vive numa bolha desde a infância, em que você não tem contato direito com micróbios e micro-organismos que existem na natureza, você vai ter um sistema imune mais frágil ao longo da sua vida. Isso pode propiciar você ter mais dificuldade em enfrentar infecções. Então, esse é um exemplo de como que a gente ainda entende muito pouco desses mecanismos. Sim, você falou aí de sistema imunológico, né? Num dos trabalhos que eu li aqui, muito interessante, fala que passar um tempo na floresta aumenta a atividade de células importantes na nossa vigilância imunológica, que são as natural killer, as células NK. Então, o aumento dessas células ele foi observado até 30 dias depois da visita. E como essas células NPK elas podem matar células tumorais, porque elas liberam proteínas anticancerígenas, as visitas às florestas, então, elas podem ter um efeito preventivo, né, na geração e desenvolvimento de câncer. É claro que esses estudos eles são feitos em locais diferentes, em tipos de floresta diferentes, mas a gente está aqui falando de uma maneira geral, né? Para as pessoas entenderem que a gente não simplesmente caminhar, porque às vezes o pessoal fala, vai para a floresta, vai dar uma caminhada que vai te deixar mais feliz ou vai fazer bem para a sua saúde, mas por quê?
realmente tem estudos científicos que comprovam a relação direta entre o aumento dessas células de defesa e as visitas. Eu vejo que aqui nesses trabalhos, Matheus e Lucas, todos eles falam que as visitas às florestas, elas melhoram a saúde mental e física. Exatamente, só para falar que teve um estudo em 2017 que fez uma revisão de vários desses benefícios, desses estudos focados em diferentes doenças, e eles viram que a promoção do contato das pessoas com a natureza é uma forma de prevenção e tratamento de diversos grupos de doenças que são prioridades na saúde pública, como, por exemplo, obesidade, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, e que essa é uma relação de excelente relação de custo-benefício, porque ela apresenta baixos custos financeiros quando comparado com as intervenções médicas convencionais. Então, quando a gente fala dessas áreas naturais, de propiciar esse aumento do contato, a gente, na verdade, está falando de infraestruturas de saúde pública. A natureza, principalmente ao redor das populações humanas e tudo mais, não estão lá só para o passarinho, para o bicho que está lá, ou para a planta. Isso tudo beneficia a gente de uma forma muito mais sutil e importante do que a gente pode imaginar. Exato. Então esse negócio de meio ambiente ficar como se fosse uma caixinha isolada, na verdade, não é assim. O meio ambiente tem a ver com biodiversidade, tem a ver com economia e também tem a ver com saúde. Gastos públicos, exatamente. Porque se a gente está vendo esses efeitos benéficos, né, diretos na saúde, a gente realmente precisa de trabalhar com grupos multidisciplinares, né, Matheus? Médicos, biólogos, geógrafos. É interessante, você comentou aí sobre as doenças, sobre a questão da saúde mental, né? Eu acho que esse tema está muito em alta hoje em dia. As pessoas falam muito em estresse, depressão, burnout. Qual que é a tradução de burnout, pessoal? Esgotamento? Seria um esgotamento, não é isso? Fritou o cabeçote. Fritou o cabeção? Burnout, exatamente. Para todos os pós-graduandos aí fritados. Tem muitos trabalhos que mostram que as florestas eles podem ajudar na prevenção dessas doenças e até na cura. Então, assim, eles dizem na prevenção de doenças mediadas por processos psicológicos como o estresse e na cura e prevenção de doenças como a fritura, que no caso é o burnout, e a depressão. É interessante que eles fazem estudos com grupos diferentes de pessoas, né, que estão em ambientes urbanos e ambientes naturais. E aí eles perceberam que os grupos de pessoas que estavam em ambientes naturais, eles melhoraram o estado de humor, a concentração e o desempenho. Esses estudos eles mostram também que níveis mais baixos de pressão arterial, frequência cardíaca, condutividade da pele e tensão muscular foram medidos em ambientes naturais quando comparados a ambientes urbanos. Além disso, visitas a ambientes naturais, e aqui mais uma vez estou falando pode ser um ambiente natural urbano, parques ou uma floresta nativa, vamos dizer assim, elas reduzem significativamente a concentração de cortisol salivar, que é o hormônio do estresse. Então, gente, assim, resumindo, aquela boa caminhada, ela te deixa mais feliz, menos estressado, concentrado e produtivo. E a gente não está falando isso aqui da boca para fora, realmente isso foi quantificado e estudos científicos têm apontado isso cada vez mais. E uma outra questão interessante aqui é que eles vêm mostrando que as áreas verdes também podem ajudar no estabelecimento de identidade pessoal e comunitária. Então, nesses espaços verdes, as pessoas elas podem se socializar. E isso é muito importante no mundo em que a gente passa mais tempo com as máquinas, né, com os nossos notebooks, com os celulares, do que com as pessoas. Sinceramente, se você tem uma vizinhança que não tem nenhum espaço verde, você não convive com seu vizinho, você não vê as pessoas. Mas se existe ali um parque ou um jardim, é um jeito de paquerar, né, gente? Ao vivo, não é só Tinder. Tem jeito de bater papo, falar de política, falar mal do presidente, seja do nosso país, dos Estados Unidos, enfim. Tem como a gente socializar. Então, essas áreas verdes, elas trazem esse sentimento de comunidade e de não estar sozinho. Exatamente. A gente tem hoje estudos recentes que mostram que
realmente a natureza, o contato com a natureza e uma boa saúde mental estão muito relacionados. Inclusive eles criaram até um nome para esses benefícios naturais, que são os serviços ecossistêmicos psicológicos, que são os promovidos por essa área. Uma coisa muito importante que a gente tem que frisar é que existe uma tendência de redução na quantidade e qualidade dessas experiências das pessoas com a natureza ao redor do mundo. Exatamente por causa desse aumento da urbanização e de cada vez mais a gente viver desconectado da natureza. Então a gente tem menos oportunidade de buscar esse contato. E o mais preocupante é que existe uma tendência de redução ao longo das gerações. Então, quando a gente pensa que as doenças mentais, os transtornos comportamentais estão entre os grupos de doenças que mais crescem no mundo, a gente vê que a gente tem um grave problema para resolver no futuro e no presente. E a gente vê que hoje, igual a Luísa falou, a gente tem piores indicadores de saúde mental em regiões mais urbanas. E como que a gente pode fazer, né, para trazer mais desse componente natural para a vida das pessoas? Como fazer isso ser também socialmente justo? Exato. Porque também tem isso, né? Muitas vezes, quem tem a oportunidade de morar perto de um parque ou de viajar aí para a natureza, são as pessoas que têm uma melhor qualidade de vida financeira. Uhum. Então a gente tem que tentar buscar sempre levar essas experiências naturais para as pessoas que vivem distantes dela e não têm condição de fazer esses movimentos para ir até os locais. Sim, e uma coisa interessante, Matheus, que você falou é que essas coisas estão todas ligadas, né? O meio ambiente ele não pode ser visto separado dos gastos públicos, igual a gente está tentando relacionar isso aqui com a saúde também, porque hoje a falta de exercício, né, e o excesso de peso, a vida sedentária das pessoas, ela traz um gasto grande, um gasto público muito grande para a saúde. Então, a gente nunca pensa assim de uma maneira coletiva, o que eu significo, qual é o gasto que o Estado, né, vamos dizer assim, tem comigo. Então, se eu tenho essa disciplina de me exercitar mais, de sair mais, mas muitas vezes eu não tenho essa motivação. Então, tem trabalhos também que mostram que essas áreas verdes, elas aumentam a motivação para o exercício físico. Mostra, por exemplo, que caminhar na floresta pode diminuir os níveis de glicose no sangue em pacientes diabéticos. E aí eu achei aqui umas iniciativas muito interessantes. No Reino Unido, tem um programa chamado British Green Gym, que seria a tradução Academia Verde Britânica, que ajuda as pessoas a se tornarem fisicamente mais ativas. Então, são iniciativas do governo e que oferece oportunidades para as pessoas se exercitarem ao ar livre por meio de trabalho local de jardinagem, por exemplo. Aí eu fiquei pensando, é uma ideia, na verdade, que dá para ser implementada por comunidades aí de bairro, né? Eu fiquei pensando, quem tem lote vago perto de casa pode propor para a vizinhança fazer uma horta comunitária, incentivar a troca de mudas, fazer jardim urbano. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais nessas ações coletivas e não necessariamente esperar isso só do governo também. Outro exemplo é no Japão, que os setores públicos e privados eles criaram o chamado terapia florestal, porque eles têm por base aí os efeitos relaxantes das florestas. A terapia florestal, ela geralmente é gerenciada pelos governos locais, né? Mas faz parte também da iniciativa privada, como eu falei, e algumas empresas elas começaram a usar essa terapia nos cuidados de saúde de seus funcionários. E a qualidade de vida do funcionário vai refletir, né, gente, diretamente no desempenho desse funcionário. É muito melhor que ele fique mais feliz e que ele tenha esse desempenho natural do que a empresa ter um funcionário que tem um burnout, né, uma fritura do cérebro aí, ou uma depressão por 1 mês, 2 meses, enfim. Então, são iniciativas muito legais. Você sabe de mais alguma, Matheus? Não, eu acho que essa questão do Japão, da terapia de floresta, né, que eles também chamam de banho de floresta, é uma coisa muito interessante, porque eles estão ainda pesquisando para ver quais os mecanismos por trás, né, que causam isso, mas que faz bem,
já se sabe. E aí é uma questão que poderia ter algo relacionado a um pouco de meditação, de você parar e escutar a natureza. Relacionado a batimento cardíaco, né? Como a gente falou anteriormente. Isso. Por exemplo, tem um estudo que foi feito no Reino Unido, que uma das coisas que eles viram que reduz o estresse, a ansiedade e a depressão das pessoas, além da quantidade de áreas verdes em volta da vizinhança, né, na vizinhança de onde a pessoa vive, é a quantidade de aves no entardecer. Então, uma coisa tão simples e poucas vezes a gente não dá tanta atenção, né, que é parar, ver um passarinho. Hábitos simples podem trazer um bem-estar muito grande. Uhum. E do mesmo jeito que a gente pensa nos benefícios que a natureza nos promove, essa alteração da paisagem também traz impactos para a nossa vida. E esses impactos muitas vezes não entram nas contas. Uhum. Então, claro que viver numa cidade tem inúmeros benefícios, mas essa expansão da cidade também pode estar gerando prejuízos na saúde coletiva, com impactos no orçamento da saúde pública. Um grande empreendimento, por exemplo, você ter minerações gigantes em volta de onde você vive, onde aquela montanha que você via todo dia e maravilhosa desaparece e vira só um canteiro gigante industrial, isso também gera um impacto na saúde das pessoas. Como são esses impactos? Qual que é o custo deles, não só financeiro, mas humano? Isso é uma coisa muito, muito complicada, porque a gente vê hoje as pessoas tratando vidas como se fossem números. E isso banaliza muito a questão. Então, quanto vale uma vida? Quanto vale você ter a saúde boa? Uhum. E a gente precisa de começar a pensar realmente nessas questões de maneira multidisciplinar, né? E não é somente o custo que a gente vai ter enquanto sociedade, o custo financeiro. Você pode chegar à conclusão que o tratamento de uma pessoa vai custar alguns R$1.000, mas essa pessoa viver com qualidade de vida, seus filhos não estarem doentes, seus pais não estarem doentes, isso tem um valor muito superior ao valor financeiro. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa monetização desse bem-estar, porque apesar de ser um serviço ecossistêmico, talvez não seja um serviço ecossistêmico monetarizável em níveis como por exemplo, a água, ou madeira, polinizadores. Então a gente tem que também trazer essa discussão. Sim, e não podemos esquecer ainda das preciosidades, né, que estão nesses ambientes naturais que a gente ainda nem conhece, como, por exemplo, essas florestas, elas são fonte, esses ambientes naturais, né, vamos dizer assim, não só floresta, eles são fonte de compostos bioativos e de drogas, né, de farmacêuticos. Então, o potencial farmacêutico e nutracêutico, né, até foi um termo novo para mim, nutracêutico são compostos bioativos presentes nos alimentos que desempenham papéis importantes na saúde. Eles estão presentes em diversas plantas e até em animais também, e a gente não precisa de entrar com muitos detalhes, né? Mas eles possuem esses compostos bioativos, que são os polifenóis, incluindo os flavonoides, ácido fenólico, tanino, etc., que possuem atividades biológicas, e aí eles podem ter, por exemplo, um potencial anticancerígeno, antioxidante, e a pesquisa ainda, especialmente em países tropicais, né, é muito incipiente. Os países europeus já fazem isso, e asiáticos também, eles já fazem isso com mais frequência. Só um exemplo aqui, por exemplo, o Taxol. Ele é um composto bioativo que é originário da espécie Taxus, da casca do Taxus, que é uma gimnosperma, e ela está presente na Europa, na África e na Ásia. E ela é usada como droga para câncer de mama e câncer de ovário, e foi reconhecido como um dos melhores anticancerígenos desenvolvidos a partir de produtos naturais. Então a gente realmente precisa de explorar mais isso. O Brasil, por exemplo, que tem mais de 35 mil espécies de plantas, imagina isso. A nossa pesquisa realmente ela é muito incipiente e a gente precisa de prestar mais atenção no potencial que o ambiente natural, né, tem com relação aos farmacêuticos e aos nutracêuticos.
Exatamente isso, né? É legal a gente pensar que cada espécie que existe no planeta, né, ela é um experimento natural que dura milhares, milhões de anos. Então, para uma espécie de planta, qualquer que seja, produzir um determinado composto secundário, né, uma determinada substância, ela só produz essa substância por causa de uma interação gigantesca com outras espécies que moldaram ela como espécie, né, ao longo desse período evolutivo. Então, para cada espécie que existe no planeta, a gente tem infinitas soluções para problemas que muitas vezes nem existem ainda, né? Talvez um remédio para o Covid aí esteja na constituição de alguma coisa que já existe, né? Então, na verdade, quando a gente perde espécies, né, quando a gente deixa de conviver com essas possibilidades de coisas diferentes, a gente está excluindo livros da nossa biblioteca, né? A gente está tornando cada vez mais pobre a nossa possibilidade de chegar a soluções práticas, né, e técnicas para os problemas que nos assolam aí, inclusive de saúde, né? E agora, para discutir esse tema numa escala global, vamos chamar o nosso próximo quadro, que é o Papagaio Correio, do nosso querido Antônio Cruz. Antônio nasceu em Cabo Verde, morou um tempo aqui no Brasil e agora está em Luxemburgo, um pequeno país europeu. E ninguém melhor do que ele para ser o nosso correspondente internacional e trazer para o episódio de hoje uma discussão numa escala mais global. Então é com você, Antônio. Olá, como tá? Fala, galera do Papagaio de Primata. Nossa, é um prazer enorme estar aqui de novo com essa galera bonita e maravilhosa. É um prazer estar aqui presente novamente. Nossa, até rimou, né? E dessa vez que a galera está debatendo falando um pouco sobre degradação do hábitat e saúde humana, eu venho aqui para falar de outras áreas de conhecimento que se uniram justamente para garantir que todos os seres humanos, de alguma forma, possam contar um meio ambiente saudável e tenham uma vida digna. E nisso, justamente, eu gostaria de falar sobre os direitos humanos e o meio ambiente. Bem, o que é que os direitos humanos têm a ver com o meio ambiente? Cara, tem tudo a ver. A gente vai pensar, por exemplo, por que os biólogos e a galera fica falando diminuição de espécies, a espécie em extinção, como é que isso vai me afetar? Isso não diz nada, o bichinho tá lá, eu tô aqui. Bom, cara, não tem como você se afastar disso porque a gente vive no ambiente e ecologicamente a gente tá todo mundo interligado. A gente já viu vários filmes por aí falando sobre isso. A gente acha bonito na hora do filme, mas na hora de agir, né, a gente esquece que a gente está interligado com os outros seres. Um exemplo muito clássico que a gente pode ver agora é que, por exemplo, ecossistemas menos complexos favorecem a propagação de vetores, ou seja, ecossistemas que têm uma maior perda de espécies acaba favorecendo que vetores como, por exemplo, que transmitem a malária, a dengue e mais doenças que ainda vão surgindo como a própria Covid estejam mais presentes na nossa vida, né? Porque se o ecossistema é menos complexo, então a gente está mais propenso a entrar em contato com essas doenças. Ou seja, quando a gente diminui a diversidade de um certo local, a gente está colocando a gente também em risco. Isso sem falar que a gente perde também com a alimentação, com nutrientes e com a boa saúde explicada pelos colegas de formas de você usufruir o ambiente, né? Mas também a gente deve falar dos serviços ambientais, de todo o serviço de água de qualidade, de alimentos e de ar puro também que você acaba perdendo quando você prejudica o meio ambiente. E nisso eu gostaria um pouco de dar um toque sobre as florestas, que de alguma forma, você relacionando isso também com os direitos humanos, a gente pode ver que, por exemplo, mais de 13 milhões de hectares de florestas são perdidas por ano. A gente sabe que, de alguma forma, nem vou falar dos bichos, mas falando dos seres humanos, a gente sabe que cerca de 1,6 bilhão de pessoas dependem das florestas para sua subsistência. Ou seja, quando a gente coloca em risco as nossas florestas, olha a quantidade de pessoas que a gente coloca em risco. Isso sabendo que cada dia o nosso planeta vai aumentando o número de pessoas e esses problemas, quanto mais pessoas, você sabe, mais difícil de resolver.
E se a gente for falar também das populações tradicionais ou populações que vivem em áreas rurais, cerca de 80% dessas pessoas, de alguma forma, dependem da medicina tradicional das plantas para terem cuidados com a saúde básica. E falando de coisas básicas para gente que vive em grandes centros urbanos e super privilegiados, que é a água potável, a gente pode ver que cerca de 1 bilhão de pessoas ainda não têm acesso à água potável. E o que é desastroso, né? Se a gente pensar que a cada vez mais a gente prejudica essas fontes e, ao mesmo tempo, o número de pessoas no mundo vai se aumentando. E a gente também, se a gente for relacionar isso com o número de mortes por dia, para ver o prejuízo humano que a gente tem, diariamente, em média, 5 mil crianças morrem de doenças que poderiam ser evitadas e que são relacionadas à água e saneamento. Ou seja, coisas graves e que, de alguma forma, ferem todos os direitos humanos e o direito de qualquer ser de viver e ter dignidade humana. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é sobre justamente a agricultura, né, que emprega várias pessoas no mundo, a gente depende disso para viver. A agricultura é a maior empregadora única no mundo, que ela provê meios de vida para 40% da população global, mas mesmo assim tem vários problemas associados a isso. Então, vendo esses outros vários exemplos, a gente acaba vendo que degradar o meio ambiente ou prejudicar o meio ambiente é ao mesmo tempo prejudicar o direito das pessoas. E é muito interessante a gente tentar ver isso por uma visão global, visto que a gente tem os grandes vilões, né, países que de alguma forma adotaram uma forma de crescimento que não leva em conta a ecologia e os ecossistemas e acabam fazendo com que outros países que não vão nessa mesma linha sofram dessas mesmas consequências. Essa é a importância de a gente fazer uma discussão global sobre direitos humanos, justamente porque a sua forma de crescimento pode prejudicar outros países e outras formas de vida que a gente tem no planeta. Alguns países podem pressionar os outros que abandonam a causa ecológica e a causa dos direitos humanos, né? Eu acho que já deveria ser colocado de uma forma mais bruta, né? E falar sobre direitos humanos em vez de falar sobre degradar o meio ambiente. Tudo bem que isso coloca o homem no centro, né? Mas eu acho que a única forma de a gente escutar é quando se coloca o do homem na reta, né? Se você falar degradar o meio ambiente, muitos vão continuar falando que é o papo de ecochato. Mas quando você fala de direitos humanos e de alguma forma você está prejudicando a vida dos seres humanos, isso pode, e você enumerar isso e mostrar onde e de que forma, isso pode servir como uma grande pressão, até porque vários países já têm algumas sanções econômicas que podem aplicar a países que transgridem essas leis, não é? Não faz muito tempo que a gente começou a considerar a degradação do meio ambiente como algo que afeta os direitos humanos. A gente pode ver que isso não foi um problema muito pensado, pelo menos em 1948, quando se fez a Carta dos Direitos Humanos. A galera tinha acabado de sair de uma guerra e as preocupações eram principalmente a economia enfraquecida e, ao mesmo tempo, fazer a manutenção da paz e segurança internacional. Então, o meio ambiente nem fazia parte disso. Na verdade, o meio ambiente fazia parte, sim, mas como a fonte para fazer o crescimento econômico indiscriminado e o uso indiscriminado de recursos naturais, porque ninguém pensava nessa limitação. Tudo bem que a gente tem um artigo 3º dessa carta que diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Mas ninguém relacionou isso diretamente com o meio ambiente, porque eu acho que de alguma forma, sendo o meio ambiente algo tão importante, ela mereceria pelo menos uma linha, né, falando sobre os direitos humanos. Mas uma mensagem muito interessante que a gente tem que ir pautando e repetindo para os países e, no geral, e para as pessoas em particular, é que sem proteger o meio ambiente não tem como falar de direitos humanos. Legal demais, Antônio. Muito obrigado aí pela sua participação. E vamos continuar aqui nossa conversa, né, Luísa? Eu acho que o Antônio falou aí coisas super importantes sobre direitos humanos e segurança alimentar, e então eu acho que você tem algumas coisas aí legais para falar sobre isso, não é mesmo? Verdade, Lucas. E outra questão que a gente tem que pensar aqui é com relação à segurança alimentar. Nesse tópico, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção ao conhecimento tradicional
dos povos indígenas e das comunidades locais, porque eles já conhecem, né, as espécies de plantas, por exemplo, que têm grande potencial alimentício e que são nativas ali dos locais, né, onde eles vivem. Então, a gente tem que começar a pensar em práticas de manejo florestal que possam preservar espécies valiosas e seu valor nutricional. A gente precisa de estudar mais, investigar mais. E essas florestas, elas são fonte infinita de plantas, né, ou cogumelos, enfim, os ambientes naturais, eles têm um potencial alimentício que a gente nem conhece. Aí aqui eu anotei uns dados que são, assim, até um pouco assustadores. Atualmente, das 7.000 espécies já cultivadas, apenas 30 espécies, elas compreendem 95% da nossa alimentação. Ou seja, é muito pouco diverso, é muito pouco. E olha só, sendo que arroz, milho, trigo e batata representam 60% dos carboidratos que consumimos diariamente. Então, realmente é pouco diverso demais, sendo que a gente tem tantas espécies vegetais com potencial alimentício altíssimo. Então, esses estudos sobre diversidade vegetal, eles podem resgatar e propagar novas opções alimentares que não são convencionalmente utilizadas, principalmente da flora nativa. Aí eu vou introduzir um termo aqui, que são as PANCs, né, as plantas alimentícias não convencionais, que são definidas como plantas que possuem uma ou mais categorias de uso alimentício, mesmo que não sejam comuns para a maioria da população de uma região. Então, assim, pensar nessas PANCs como um novo investimento desse mundo moderno no antropoceno faz mais sentido, sabe? Porque o cultivo ele pode ser muito mais harmônico com a diversidade da flora local, já que as espécies nativas elas estão naturalmente mais adaptadas ao local, né? E esses fatores eles podem ser especialmente relevantes no caso de regiões com menores índices de desenvolvimento econômico, ou mesmo em casos onde as condições climáticas elas são extremas. Então, o que eu quero dizer é que, assim, para a prospecção de PANCs nativas, a gente pode utilizar o conhecimento florístico contextualizado sobre as plantas nativas locais, associado ao conhecimento tradicional das populações locais que vivem ali. Então, realmente, a gente tem que pensar nessas áreas naturais como fontes de tesouros mesmo, com relação a medicamentos, alimentos, com tantos benefícios na saúde. Realmente, né, Lulu? Imagina a gente como espécie aí, né, voltando de novo na tecla aí de que nós existimos no planeta há muito tempo e que a nossa realidade alimentar era muito diferente do que essa coisa simplificada, né, que é o cardápio que a gente tem hoje, né? Então, acho que até pensando em saúde, né, quanto mais elementos naturais a gente incluir na nossa dieta, né, menor a probabilidade aí da gente encontrar problemas de saúde. Isso não é novidade para ninguém, né? Os nutricionistas todos falam aí, né, do prato colorido, né, de ter coisas diferentes na base alimentar da gente. Exatamente, Lucas. Justamente. A nossa cegueira botânica, ela é incrível mesmo. E a gente com esse potencial todo, especialmente no Brasil, que é o país com a maior diversidade de plantas do mundo. Então, vamos voltar os olhos para isso. Então, eu queria finalizar a minha fala aqui falando dos desafios centrais, porque o que a gente vê é que os resultados da pesquisa, que tenta relacionar o ambiente natural e a saúde humana, eles são, de certa forma, integrados, né, na elaboração de políticas públicas, mas ainda é incipiente e o que acontece é que esses dados, muitas vezes, eles ficam apenas nos artigos e eles ficam disponíveis para um público muito restrito. E aí, por exemplo, como a gente falou anteriormente, o potencial dos efeitos na redução de estresse, que é algo hoje que todo mundo está atrás, né? E isso pode ser muitas vezes, esse efeito de estresse pode ser reduzido com
simples caminhadas, corridas numa floresta, então esses efeitos eles não são totalmente reconhecidos, por mais que já existam fortes evidências, e eles não são reconhecidos porque esses dados não chegam nos formuladores de políticas públicas, eles ficam ali no meio dos cientistas, dos farmacêuticos, e a gente vê que aí esses dados não são colocados em prática. Então, a formulação de políticas públicas, ela, com base na ciência, né, ela exigiria não apenas mais comunicação entre os cientistas, que, claro, isso é fundamental, mas também tem que ter um diálogo com pessoas que formulam políticas públicas e profissionais de diversas áreas, que vão incluir aqui os profissionais da saúde, sejam eles médicos, psicólogos, enfim, e também os profissionais do meio ambiente, biólogos, agrônomos. Então a gente precisa realmente pensar de uma maneira multidisciplinar para tratar esse tema. E eu acho que é isso. E aí, Matheus, o que você acha desse papo todo? Papo furado ou não? Nada, jamais. É exatamente isso que a gente precisa. Romper esse pensamento simplista, né, de que de repente vai vir uma solução mágica ou alguém com algum coelho na cartola vai resolver tudo. Na verdade, a solução é simples. Ela é botar as pessoas que entendem bastante de cada assunto para conversar e pensar em soluções em conjunto. Mais tolerância. Esse clima hoje que a gente vive de intolerância impede muito diálogo. E a gente só vai ter soluções para os problemas que a gente encontra com muito diálogo e dados reais, científicos. É daí que vai vir a solução, de nós mesmos. E aí eu queria deixar só uma reflexão final para todo esse cenário que a gente vive, né? A nossa espécie, o Homo sapiens, né? Ela surgiu há mais ou menos uns 300 mil anos na África. Nesse curto período de tempo, né, que a gente considera esse mundo todo, nós de bilhões de anos, a gente já ocupou quase todos os ambientes do planeta. A gente subiu as montanhas mais altas e descemos até os mares mais profundos. A gente modificou territórios, paisagens, construímos cidades e civilizações. Criamos línguas e comportamentos complexos. Diversas culturas surgiram, cresceram e desapareceram ao longo do tempo. Descobrimos na ciência uma forma de avançar milênios em décadas em todas as áreas. Criamos tecnologia que nos possibilitaram conhecer outros mundos, investigando o universo e a origem da vida, nos tornamos bilhões. E hoje a gente enfrenta uma das maiores crises que a gente teve na nossa história, que é uma crise da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, e infelizmente essa pandemia que a gente enfrenta hoje não vai ser a última. E cada vez mais a gente vai ter muitos desafios para viver num mundo em constante evolução e cujos limiares ecológicos, ambientais estão cada vez mais sendo afetados. A gente está numa grande enrascada. E a gente tem que entender que se não mudar radicalmente a forma como a gente está lidando com essa sociedade que vai chegar a mais de 10 bilhões de pessoas, vai ser uma catástrofe muito maior do que a gente vive hoje. Então, o recado é: estamos lascados e precisamos de união para evitar que esse futuro sombrio fique cada vez mais presente. Exato. Mas a gente é uma espécie muito boa em resolver problema. Ah, bom, é isso aí que eu Basta a gente se queria. unir. Tá todo mundo em casa, não se esqueça, na quarentena já com fritura no cérebro. Então, vamos falar que ainda é tempo, né, gente? Dá para reverter algumas coisas e começar a pensar mais coletivamente em soluções, vamos dizer assim. Claro, e eu acho que é uma mudança de paradigma mesmo, né? Eu acho que precisava de um empurrão, né? Precisava de uma coisa drástica, assim, para todo mundo entender o que está acontecendo. Eu acho que essa pandemia, assim, serviu, né? Pelo menos para mim, mas tomara que para todos, né? Sirva aí de lição para a gente lembrar dessa conexão que a gente tem com esses ecossistemas saudáveis e resilientes, né? E o quanto que isso está associado com o nosso bem-estar humano.
Claro, né, um ponto de vista individual, mas que a partir do momento que os tomadores de decisão levarem isso em consideração, eu acho que é um acontecimento assim, histórico, claro, e que tomara que sirva mesmo para a gente lembrar dessa nossa conexão que existe, não tem como a gente negar, né? Ela existe, então a gente tem que agir cada vez mais para que ela seja saudável, né? Para que ela traga bem-estar para a gente. Bem, nosso episódio está chegando ao fim, mas não tem como eu despedir antes de chamar o Pedro Tauti para compor aí o nosso grande elenco com o quadro Rachando os Bicos. Pedrão vai fazer aí uma síntese do que a gente discutiu hoje. É claro, sempre com um bom humor. Vai lá, Pedrão! E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro Tauti, mais conhecido como Pedrão. E como a gente já falou no último episódio, né? Eu vou apresentar para vocês aqui o quadro Rachando os Bicos desse podcast maravilhoso aí, que é o Papagaio de Primata. Eu vou hoje fazer alguns comentários sobre o episódio pra gente relembrar algumas coisas, né, que aconteceram no episódio de hoje, pra gente fixar a informação. Então, para quem não é de Minas, vai ficar mais evidente, mas vocês repararam que tem um degradê de sotaque entre os nossos 3 hosts? É muito, muito interessante que tem o Perilo, que é um pouquinho mais neutro, claro que para quem não é de Minas já vai ser alguma coisa bem gritante, mas depois a Luísa um pouquinho mais forte, né? Um sotaquinho do norte de Minas, lá de Tchotchó. E isso culmina no Matheus com um sotaque mineiro totalmente maravilhoso e cabuloso. E praticamente, Matheus fala praticamente igual a Grazi Massafera na novela, né? Da Globo, tipo... Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, vou falar pra vocês hoje de meio ambiente, é bem especial. E vocês podem reparar que até o Fifi, que nem brasileiro é, né? Apesar de ter morado aqui muitos anos, tem um sotaque mais neutro que o do Matheus. Mas, bom, vocês vão ficar pensando... é o sujo falando do mal lavado. Esse Pedrão tem um sotaque mineiro, nossa senhora. Mas, pô, eu posso falar, né? Eu sou mineiro também, então eu posso falar. Então, se vocês vierem zoar o sotaque de Minas, eu vou ficar puto, mas eu posso zoar, porque eu tenho o sotaque igual. E outra coisa que vocês me falaram que eu fiquei pensando bastante foi nessa história do ponto crítico, né, dos limiares planetários, né? Fazendo um paralelo com a vida, com a nossa vida, seria mais ou menos assim. Uma coisa que ainda não atingiu o ponto crítico é essa história de usar pochete no carnaval. A maioria dos carnavais da minha vida foi sem pochete, né? E então ainda dá para esquecer esses últimos 2 ou 3 carnavais da pochete e os próximos a gente não usar pochete e seguir como se nada disso tivesse acontecido, né? Vamos torcer para que a gente tenha essa consciência e faça isso. Agora, uma coisa que já passou do ponto crítico há muito tempo é usar o Instagram para postar foto de comida. Isso aí já não tem jeito, né? Não dá para voltar atrás. Já tá enraizado na nossa cultura postar foto de comida no Instagram. Inclusive, se a gente olhar uma das minhas primeiras postagens de Instagram, que é quase 10 anos atrás, é um prato de macarronada bem michuruca, lotado de filtro para parecer legal. Eu não tenho muito orgulho dele não, mas não vou apagar esse post porque é história, né? Outra coisa também em relação ao Matheus é que em algum momento no episódio ele usa a expressão ao longo do globo. Eu espero que ele esteja só usando o sentido figurado mesmo, porque eu não quero ver essas ideologias antiquadas por aqui não. De terra bolista já basta a NASA querendo enganar o planeta inteiro. Aqui não, hein? Vou ficar de olho. Bom, espero que o ouvinte esteja acostumado com ironia, porque vai ter demais por aqui, mas eu vou avisar só dessa vez. E outra coisa que eu fiquei pensando também é nessa história de que o contato com a natureza melhora a imunidade. Pô, faz todo sentido, né? Todo mundo conhece, ou até mesmo essa pessoa de apartamento que nunca teve oportunidade de estar em contato com a natureza, sempre foi super protegida, não pode nem passar um carnavalzinho beijando 30, 40 pessoas, dormir menos de 4 horas por noite, encher o rabito de cana, que já passa o carnaval e já fica, nossa, minha garganta vai cair. Ou então, eu vou tossir meu pulmão fora. Enquanto a amiga que quando era criança comia terra, né? Ou quando os pais menos esperavam, tava chupando o rabo do cachorro, como se fosse a chupeta. Meio-dia da quarta-feira de cinzas já tá trabalhando e de noite ainda vai fazer Cooper. E só para terminar, né, vocês viram o Lucas falando da ratização dos ecossistemas, né? Que os ecossistemas estão cada vez mais dominados por mamíferos pequenos e os de grande porte estão desaparecendo por nossa causa, né?
Então eu só queria lembrar pra gente mesmo que a gente tem o peso muito mais próximo de uma onça pintada ou de uma anta do que de um ratinho do campo. Não toma cuidado não pra vocês verem, viu? Bom, fica o recado aí. É isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês e até o próximo episódio. Fui nessa! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do tema. Claro que é um tema meio controverso, assim, né? Tem muitas pessoas que, quando começam a escutar falando que o meio ambiente é importante, que nossa relação com ele também acha que é papo de ecochato, de pessoas rareótimas aí, mas na verdade existe muita ciência por trás disso, né? E eu acho que a gente tem que lançar a mão de todo esse conhecimento para discutir mesmo, né? Não adianta a gente discutir sem argumentos. E justamente por isso, como a gente vem sempre frisando, o Papagaio de Primata é uma multiplataforma e a gente vai incluir todos esses textos, né? Esses artigos. A gente vai colocar os links aí na página e pode olhar aí na descrição do áudio, né? Do podcast e acessar a página para acompanhar tudo isso e saber um pouco mais sobre o assunto. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu demais, galera. Tudo de bom. Fiquem em casa aí por enquanto. Depois bora pro mato.